Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Aqui nesse espaço atendemos as suas dúvidas e questionamentos sobre as áreas do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito tributário, do direito de família e sucessões, do direito previdenciário. É muito fácil. Você pode enviar a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp. Anote aí, hein? Está na telinha aí também, mas lembre-se, 51946-946-773 ou, se preferir, para o nosso e-mail, consumidoremPauta@tve.com.br. No programa de hoje vamos tratar do direito do trabalho, recebendo aqui o Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Olá, Gil, tudo bem? Tudo certo? Me permita fazer uma saudação aos nossos telespectadores que nos acompanham aí pela telinha da TVE, também aqueles que vão lá no canal do YouTube da TVE do Rio Grande do Sul, já temos quase 87 mil inscritos. Então, perdeu alguma informação aqui? Vá até lá, compartilhe a informação, porque muitas pessoas podem estar precisando dessa informação. Também deixar um grande abraço à nossa equipe técnica e à nossa querida produção, dizendo que é um prazer enorme estar aqui de volta contigo. Correto. Vamos então para a primeira pergunta. O telespectador optou por não se identificar. E ele relata: meu patrão me propôs uma rescisão consensual e eu acabei aceitando. Recebi metade do aviso prévio e metade da multa de 40% do FGTS. Posso, mesmo tendo aceito o acordo, reclamar outros direitos, como insalubridade e horas extras? Pergunta o nosso telespectador, doutor Marcelo. Pode sim, e isso gera muita confusão, Gil. Na medida que o trabalhador ele sai, através de um acordo, uma rescisão consensual, onde ele conversou com o empregador e ele saiu de lá, recebeu metade da multa de 40% do fundo, recebeu metade do aviso prévio e ele acha que fez um acordo e que com esse acordo ele não pode mais cobrar nenhum direito. E não é assim. Né? Essa figura trazida pela reforma trabalhista, que está lá no artigo 484 da CLT, ela é a figura da rescisão consensual. Então, pode haver na rescisão, pode haver a despedida sem justa causa, pode haver o pedido de demissão, e nesse meio, entre o pedido de demissão e a dispensa sem justa causa, foi criada essa alternativa, a rescisão consensual, onde o trabalhador sai com alguns direitos a menos, é verdade, mas ele não está dando quitação do seu contrato de trabalho, ou seja, ele poderá ainda, que tenha feito esse acordo, buscar o Poder Judiciário para demandar outros direitos que tenham ficado para trás. Por exemplo, horas extras, adicional de insalubridade. Então, todo trabalhador que tenha saído por meio de acordo dessa rescisão consensual prevista lá no artigo 484 da CLT, ele poderá sim ingressar com uma nova ação buscando outros direitos. O que não se confunde, Ju, com uma outra figura também trazida pela reforma trabalhista, lá no artigo 855 da CLT, que é o acordo extrajudicial. Esse sim, uma vez feito o acordo extrajudicial, aí o trabalhador não poderá mais buscar aquelas parcelas que foram acordadas. Há uma quitação. Nesse acordo extrajudicial, no entanto, ele se difere daquela primeira modalidade, porque nesse acordo extrajudicial, o trabalhador deve estar representado por um advogado, a empresa por outro advogado, entram com uma ação, marcam uma audiência onde o juiz vai perguntar: olha, o senhor está sabendo que o senhor está recebendo esse valor e vai dar quitação para a empresa? Se o trabalhador disser que sim, aí, nessa modalidade, ele não poderá ingressar com uma nova ação buscando as mesmas parcelas em que houve a quitação. Então vamos para a próxima pergunta do nosso telespectador César. Fui contratado há pouco mais de um ano para um teletrabalho. Agora, o meu chefe quer que eu faça o trabalho presencial. Sou obrigado a isso? Pergunta o César. E outra pergunta ainda: que cuidados devo ter
para não ser demitido? Vamos lá, César. A sua pergunta, a resposta está lá no artigo 75C da CLT, que ela trata justamente do teletrabalho. E ela diz mais ou menos o seguinte: olha, para passar do trabalho presencial para o teletrabalho, é necessário que haja a concordância do trabalhador. Então, sempre que o movimento for do trabalho presencial para o teletrabalho, é necessário sim que haja a concordância do trabalhador. É feito através de um acordo de vontades. Não pode o empregador exigir unilateralmente que aquele trabalhador vá para o teletrabalho. Agora, esse artigo fala que o movimento inverso, ou seja, do teletrabalho para o presencial, é um ato unilateral da empresa. Então, a empresa pode, com a devida antecedência de 15 dias, chegar lá para o Gil, a partir de hoje, você terá que retornar para o trabalho presencial. Pelos diversos motivos, ou pode até nem ter um motivo, mas a empresa pode fazer esse movimento inverso de maneira unilateral. E contra esse movimento, o trabalhador não pode se insurgir. Infelizmente, ele não pode chegar e dizer, não, eu não vou sair do meu teletrabalho. Não, isso poderia acarretar configurar um ato de insubordinação. E aí você estaria sujeito a alguma sanção disciplinar. Ah, mas eu não quero sair do meu teletrabalho porque eu ganhava lá uma ajuda de custo. E aí como é que fica? Eu vou perder a ajuda de custo? Vai. Infelizmente vai perder a ajuda de custo, porque a ajuda de custo ela é fornecida para justamente custear uma despesa que, voltando para o trabalho presencial, ela não existirá mais. Então, também será lícito a empresa retirar a contribuição dessa ajuda de custo. É importante seus esclarecimentos porque nos últimos anos, doutor Marcelo, houve realmente, em função das circunstâncias, até mesmo por questões da pandemia, muita migração do trabalho presencial, para o trabalho remoto. Então, seus esclarecimentos foram bastante precisos aí, diante da nova realidade que certamente muitos estão passando, que é sair do teletrabalho e voltar para o presencial. A próxima pergunta é do telespectador Euler, e ele, de maneira sucinta, pergunta o seguinte: qual a diferença que existe entre convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho? Vamos lá, a gente fala bastante sobre isso aqui, né, Gil? E nem sempre explica o que é. O que é uma convenção coletiva de trabalho? É quando o sindicato dos empregados negocia com o sindicato dos empregadores e, acordando, fazem uma convenção coletiva de trabalho. Então, essa diferença é na abrangência. Por quê? Porque, nesse primeiro exemplo, a convenção coletiva de trabalho ela é negociada entre os dois sindicatos e, portanto, ela vai abranger todas as empresas daquela categoria profissional, empresarial e também todos os trabalhadores. Já o acordo coletivo de trabalho, a abrangência é menor. Por quê? Porque ele não é entre um sindicato e outro. O acordo coletivo de trabalho ele é entre o sindicato dos empregados e uma determinada empresa, e um determinado supermercado, vamos supor. E aí, esse acordo ele vai ter uma abrangência tão somente para aquele supermercado, vai valer somente para os empregados daquele supermercado ou daquela empresa. Então, a abrangência do acordo coletivo ela é muito menor. E quando, até para complementar a resposta, o que acontece quando os dois sindicatos não se entendem? Aí nós temos uma terceira figura que seria o dissídio coletivo. Quando os dois sindicatos não se entendem, por exemplo, no reajuste anual, eles levam essa demanda para o nosso Tribunal Regional do Trabalho, que faz mediações, e essas mediações não sendo exitosas, o Tribunal Regional do Trabalho vai ter que julgar. E aí, a esse julgamento, nós damos o nome de dissídio coletivo. Então, nós temos os acordos coletivos, as convenções coletivas e os dissídios coletivos de cada categoria. E no caso do acordo coletivo, ele pode ser entre a empresa, uma empresa determinada, e o sindicato que representa os trabalhadores, ou tem que ser entre os sindicatos trabalhadores e o sindicato patronal, doutor Marcelo?
Não, daquela empresa? o acordo coletivo ele vai ser sempre entre o sindicato dos trabalhadores e uma determinada empresa. Tá certo, Tá? direto com a É uma empresa. determinada empresa. Tá, correto. A próxima questão enviada pela nossa telespectadora Ana, que na verdade é uma dúvida. Ela diz: esses trabalhadores domésticos possuem os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos? Olha, Ana, desde 2015, com a Lei Complementar número 150, os direitos são praticamente os mesmos. Quais não foram recepcionados? Por exemplo, o abono anual do PIS. O abono anual do PIS, o empregado doméstico não tem direito. E por que não tem direito? Porque não existe uma fonte de custeio. Sempre o empregador doméstico será uma pessoa física, portanto não será uma empresa. Logo, não pagará as contribuições que são feitas para custear esse programa do abono anual do PIS. Então, o trabalhador doméstico não terá direito ao abono anual do PIS e também não terá direito aos adicionais de insalubridade e de periculosidade. E veja que situação que pode acontecer, né, Gil? Vamos supor que eu tenha algum trabalhador doméstico na minha casa. Trabalha 5 dias por semana. Aí, em determinado momento, eu resolvo que ela vai continuar trabalhando apenas 3 dias na minha casa e nos outros 2 dias eu levo ela para o meu escritório, para trabalhar no meu escritório. E aí, como é que fica essa situação? Ela é empregada doméstica ou não? Não. Nesse caso, onde eu pego e levo essa empregada doméstica para trabalhar 2 dias por semana no meu escritório, ela passou a ser considerada como uma empregada urbana. Ela deixou de ser doméstica, ela está fazendo a limpeza no meu escritório, na minha pessoa jurídica. E não existe empregador doméstico sendo pessoa jurídica, será sempre uma pessoa física. E nesse caso, a partir do momento que eu levá-la para fazer a limpeza 2 dias por semana ou 1 dia por semana no meu escritório, eu terei que pagar para ela o adicional de insalubridade. É assim que funciona. Antes de irmos para o intervalo, a questão aqui é do nosso telespectador Mário. Tenho 1 hora para o almoço e algumas vezes preciso sair durante esse tempo para resolver alguma coisa. O meu gerente sempre faz cara feia e já chegou a dizer que tenho que ficar na empresa. Pode um negócio desses? Se eu bati a saída para o almoço, o tempo é meu e faço o que eu quero. É exatamente isso. O tempo é seu e você faz esse tempo que você quiser.